Vamos falar agora sobre o case da Autoridade Portuária de Santos, Navalport. Convido para vir ao palco o senhor Felipe Fray, gerente de controle de acessos logísticos da ABS. Bom dia, pessoal. Tudo bem? A gente ficou com o professor. Bom, vir depois do professor é desafiador, né? Está acostumado a fazer isso para viver, mas vamos lá. Bom, eu sou Felipe Fray, gerente de controle de acessos logísticos da Autoridade Portuária, setor responsável pela parte de programação de navios. Bom, até segundo os meus amigos aqui que estão presentes, eu sou um nerd obsoleto. E eu falo obsoleto porque eu não tenho mídia social, Instagram e etc. Tá dando risada, né? Beleza. Mas eu gostava de jogar aqueles RPGs, antigamente, né? RPG é um jogo, não sei se todo mundo conhece, você tem que usar a sua imaginação para jogar, eu jogava com meus primos, adorava jogar jogo de computador, e jogos que são de estratégia. Então, o jogo exige que você faça o quê? Saiba onde está seu personagem, saiba o que está acontecendo com ele, tem lá os indicadores que você precisa visualizar para saber se está tudo ok. E eu gostava de jogar em conjunto. Então, eu construía uma lan house no meu porão, eu levava os CPUs e os monitores de tubo, comprava cabo de rede por metro, crimpava eles lá e a gente ficava jogando. E exigia que a gente coordenasse todas as jogatinas ali para garantir que estava todo mundo certo. E, pasmem, exige logística para fazer isso aí, tá? Então, assim, a evolução faz parte da minha diversão fazer isso. Como o professor bem disse, tem que fazer o que gosta, né? Bom, essa imagem aqui, muita gente acha que conhece, muita gente acha que é um quadro do Benedito Calixto, pintado a óleo, mas não é. Na verdade, foi o Barretinho que tirou no primeiro dia de trabalho dele no Porto, quando ele chegou, e faz parte da nossa história. Brincadeiras à parte, mas Santos é um porto enorme, grande, e tem um motivo. A história conta pra gente o que aconteceu com ele. E não adianta a gente querer ignorar a história e tudo o que aconteceu até aqui. Tudo tem um motivo. Por que aconteceram as coisas, a geografia local, as pessoas que vieram antes de nós trabalhar para deixar o porto do tamanho e na eficiência que ele tem hoje. Então, assim, é tudo fruto de um desafio encarado pelos que vieram antes de nós. Então, Barreto, meu agradecimento aqui, até para os seus antepassados também que trabalharam, tá? E o que cabe a nós? Eu brinco que o porto, na verdade, esteve aqui antes de todo mundo que está aqui nascer e vai estar aqui depois. Então, alguém correu, entregou um bastão na nossa mão e a gente está correndo agora também. Em algum momento a gente vai entregar. Então, o que cabe a nós é entregar do melhor jeito possível, com melhorias e etc. E a fase que nós estamos é a fase da inovação. É fazer mais, fazer melhor com o que temos, com o que alguém entregou o bastão para a gente. Então, todo o nosso propósito é nesse sentido, tá? E falando um pouquinho de Porto, eu tenho um pouco mais de uma década, estou há quase 5 anos no setor de operações, e aqui, quando a gente chegou, era um cenário um pouco diferente, tá? A gente teve um desafio de compreender tudo o que estava se passando, fazer uns mapeamentos de processo, como foi comentado nas apresentações, por exemplo, do Maeshiro, e a gente encontrou um cenário com a dificuldade de ter informação fresca, mais atual, que é o que eu comentei do jogo lá, que é o que a gente precisa. E a gente, como autoridade portuária, a gente recebe muita informação e tem que transparecer para os players. A gente não opera carga. Quem opera são os operadores, os terminais. A gente não agencia navio. Quem trata exatamente com o armador é o agente. Então, a gente interage com muita gente, muitos players do porto, sem necessariamente a gente atuar. Então, o que cabe a nós? Diminuir o atrito dessa informação, para que quem precise dela tenha, e a mais atual, a mais fidedigna. Então, esse é a nossa busca. E, 5 anos atrás, era isso que a gente via. Marine Traffic. Todo mundo usa, a gente usava também, usamos durante bastante tempo. E a ideia é saber onde está cada navio, o que está acontecendo, onde está, o que ele está fazendo. E o jeito que a gente achou e faz até hoje, para poder transparecer a nossa reunião de atracação, que antes era presencial, veio pandemia, a gente transferiu isso para um ambiente virtual, mas ainda é um e-mail que a gente recebe com a solicitação de atracação. Isso, graças a um esforço interno nosso aí, geral do Porto, tá para mudar até o fim do ano aí, da gente migrar para uma solicitação tipo RSM, para quem é daqui dos Santos, mas é um fluxograma virtual, basicamente um sisteminha que vai rodar para você não precisar ficar mandando um arquivo por e-mail, tá? Então a gente está buscando essas melhorias, mas ainda talvez não seja o melhor jeito de mostrar o que está para acontecer no Porto. Até gente de dentro da autoridade portuária quer saber qual navio que vai entrar ali, liga para a gente, em vez de olhar o site, porque não está do jeito muito claro. Vamos melhorar. Bom,
O Maeshiro, basicamente, que é quem manja um pouco mais de TI lá dentro de operações, ele conseguiu, depois de muito esforço, fazer uma telinha que a gente tem no nosso site hoje, que mostra que navio, qual operador, que berço que está, quem é o agente, quanto que ele disse que ia movimentar de carga, quanto que já está movimentado agora, no caso. Isso é uma tela que traduz o que está acontecendo no porto agora. Mas a gente quer mais. E a gente começou a procurar. Como é que a gente pode melhorar? Vamos conversar em volta. Fomos até o Cubo, no Itaú, lá em São Paulo, e, por coincidência, conhecemos a Navalport. Primeira vez que a gente sobe lá para poder conhecer algumas coisas, e eles estavam lá a primeira vez apresentando também. A gente tinha já sonhado com alguns cenários de, olha, acho que eu quero que faça assim, tem que ter uma tela assado. Estávamos aguardando o TI, fazendo alguns desenvolvimentos, eles tinham outros focos, melhorou muito a autoridade portuária no passado recente, mas o nosso não era prioritário no momento. E a Navalport tinha muito, metade do que a gente queria na listinha de presentes lá, tinha ali dentro da Navalport. E foi um match. A gente começou a firmar uma parceria com eles, e eles estavam no porto de Trombetas. Foi esse caso que eles apresentaram para a gente lá. É um porto que é um afluente do Rio Amazonas, que está no estado do Pará. Eles têm um berço. E lá eles apresentaram para a gente, olha, a gente controla o AIS dessa forma. Tá? E mostraram um pouquinho. Olha, a gente tem uma tentativa de tela de controle de atracação dessa forma. Rudimentar, mas é para isso que serve a parceria. A gente mostra quais são os nossos problemas, o que a gente acha que precisa, e eles têm toda a capacidade de desenvolvimento e já tinha alguma coisa pronta também. Então, casou. Tá? Começamos a montar algumas telas. Essa aqui é uma das primeiras telas do que eu vou mostrar mais para frente. Mas a parceria era basicamente buscando uma tríplice. Tá? 3 subsistemas que se integram com os dados da autoridade portuária, que seriam plataforma em AIS, um aplicativo de amarração e uma tela nesse formato, que a gente chama de Gantt, que é um booking de navios. Então, eu não me importo de receber ligação do meu pessoal daqui interno da companhia também, mas eu não quero ter que receber, eu quero que vocês tenham informação sem depender da gente. Essa é uma grande questão, tá? Então, a gente estava buscando o seguinte, vamos lá, vamos para a parte de AIS. O que a gente gostaria de ver e o que eu gostaria que o público lá fora e até dentro visse, sem eu ter que ficar falando. Então, a gente começou a pegar o AIS. Vamos lá, Santos, a gente tem aqui 2 equipamentos de AIS da autoridade portuária. Faz uma API, possibilita a Navalport enxergar. Então, eles já estão vendo isso aí. O que mais dá para ver? Cara, coloca as áreas de fundeio, já referencia, eu consigo ver exatamente quais navios estão, quantificar, etc. Pô, bacana. Coloca o canal também. Vamos pegar o mesmo arquivo que a gente usa para fazer licitação de dragagem, a gente coloca aqui para cá também. Georreferencia, começa a monitorar. Pô, bacana, ficou bom. Dá para ver entradas e saídas do canal. Começamos a ter um controle de aviso fresco. Coloca também, por favor, os berços. Opa, para já. Colocaram lá, então a gente consegue ver, detectar a presença do navio dentro do berço. Georreferenciar também. Muito em breve, o amarrador será georreferenciado, que a gente vai conseguir saber quando que a equipe chegou lá. Temos aí, por exemplo, os arrendamentos que a gente consegue inserir lá. A partir do momento que você tem isso clicável, eu posso constar informação dentro disso também. E, olhando já mais a fundo, os cabeços. Então, eu consigo já referenciar a posição deles e mostrar o navio atracado. Muito em breve, esse é o primeiro subsistema. O segundo é o aplicativo de amarração. Quantos cabos estão em quais cabeças, quando foi colocado o cabo, qual era o calado do navio, etc, etc, etc. São informações que eu tenho hoje, mas chegam por e-mail. Eu não quero mais isso. Eu quero um preenchimento descentralizado por parte das empresas de amarração. Tá? E ainda no AIS, ainda na plataforma de AIS, a gente consegue fazer o quê? Eu tenho dado de operação, tá? Eu consigo pegar aquilo lá que o Maeshiro fez, por exemplo, existe uma base de dados com isso. Quanto que vai operar, quanto que já operou, quem é o agente, onde que está atracado, etc, etc. Eu consigo transparecer. Então, você clica no navio, abre essa tela. Eu consigo ver os navios que estão atracados, o que eles vieram fazer e como é que eles estão agora. Quem que precisa disso? Cara, agências, operadores, o rebocador ali que vai ficar esperando, ele sabe que a próxima manobra deles é daqui a 3 horas, 4 horas. Onde que eu espero? Pô, ele vai lá, ele sabe quais navios ele vai atender, ele fala, bom, está próximo de finalizar, não está. Isso clicando no mapa, mas a informação está toda integrada entre o Gantt e isso daqui. Tá? E aí isso possibilita para a gente. Muito obrigado, comandante Canhete, foi muito feliz você colocar aquele vídeo da manobra de um pelo outro no 39. A gente também enxerga, mas a gente enxerga de outro jeito. A gente consegue monitorar, por exemplo, esse é um navio que faz a manobra de entrada, indo para o 39. Mas reparem, tem um outro navio lá atracado. O que acontece?
Esse cone aí delimita onde o navio estará daqui a 10 minutos, se ele não mudar a direção nem velocidade. Então a gente consegue visualizar o navio entrando e o outro navio que está atracado, que ele vai precisar sair para dar espaço. Então aquela manobra que vocês viram por câmera, que o prático está vendo e tudo mais, nós também estamos vendo, de um jeito diferente. Eu consigo retroagir imagens disso daqui desde o início do ano, que a gente começou a gravar e monitorar. Então essa é a manobra do um pelo outro, tá? Que a gente acompanhou pela ferramenta. E o aplicativo de amarração é basicamente o jeito da gente já referenciar o atracador. Ele chegou com antecedência no berço, ele colocou o navio na posição que a autoridade portuária pede, qual foi o calado do navio, isso é algo que a gente monitora durante as atracações, como é que foi o esquema de amarração, quantos cabos, quais cabeços, que momento que se deu essa amarração, etc. Todas as informações ele faz ali, na hora. Então a gente sabe exatamente a posição de precisão de 1 metro, a gente tem cais contínuos de quase 2 quilômetros, a gente precisa dessa precisão, informação rápida, não adianta ficar esperando e-mail, não. Então a gente está buscando, isso aí a Navalport desenvolveu conosco, para buscar essa entre informações. Se eu tenho mapa, tenho os cabeços, tenho amarração, eu consigo visualizar numa imagem onde estão os cabeços. Isso aqui é uma imagem que a gente vai colocar o Mapix versão 3.0. Mapix é o dado do AIS. Vai possibilitar mostrar em quais cabeços estão amarrados. Você que está chegando com outro navio, que está, por exemplo, entre aspas, espremido por outros dois, vai entrar no meinho lá, você já sabe, você vai ter que cruzar cabo, o agente pode avisar o dono do navio, o comandante, ele vai estar ciente de tudo isso antes. E o último subsistema, voltando a AIS, amarração, é esse aqui, é o Gantt. Então você tem quem atracou quando, quem desatracou, quanto tempo ficou ali o berço disponível, você começa a conseguir visualizar isso numa forma de booking de navios. Então você tem cada linha dessa sendo um berço, e você consegue visualizar cada barrinha verde é um navio que atracou, e quanto tempo que passou vazio. A partir daqui, é fácil, e já existem indicadores de taxa de ocupação, por exemplo. E a gente consegue visualizar, não saber eu consigo saber, eu tenho dados na autoridade portuária, visualizar a taxa de ocupação do berço. Então, você pegar, por exemplo, 5 berços vizinhos, você consegue saber, olha só, por mais que os 5 estivessem ocupados, essa ocupação desse um era uma balsa, tinha espaço para colocar um outro navio. Eu sabia disso, mas quem está lá fora talvez não saiba. Vê lá o ponto do AIS e considera ocupado. Então, o que isso vai facilitar para a gente? Não ter que receber uma ligação perguntando, meu navio cabe? A nossa ideia para breve é a altura de cada berço que está aqui, cada linha, vai ser proporcional ao comprimento dele. Então, se eu tenho berço, vamos supor, 5 berços de 200 metros, mas chegou um cruzeiro de 300 e tralalá, ele vai ocupar um berço e alguma coisa. Então, isso vai representar adequadamente. E a gente está, até o fim do ano, homologando um novo sistema de solicitação de atracação, como eu comentei, na autoridade portuária, né? Um jeito de pedir diferente. Esse jeito de pedir diferente vai padronizar alguns dados que são chatos de falar, mas são muito bacanas para a gente, que vai nos possibilitar o quê? Existe uma linha vertical à direita ali, ó, azul, pontilhadinha, que seria o hoje, tá? Esse print aqui é um pouco antigo. Isso vai me permitir ver para frente. E a hora que eu tenho para frente, o que eu vou poder fazer? Coloca um retângulo ali escrito dragagem. Coloca ali escrito, ó, tem 2 berços vizinhos, cabe ali o navio, não sei, o próprio agente vai conseguir visualizar. Então vai evitar. O que a gente quer fazer? Isso aqui é uma ferramenta de consciência situacional portuária. Eu quero mostrar o que a autoridade portuária já sabe, às vezes fragmentadamente, que eu tenho que visualizar várias ferramentas, mas eu quero que todo mundo tenha esse tipo de informação. Eu quero diminuir o atrito da informação para os entes que realmente precisam dela e cada um vai fazer um uso diferente. Então, a gente já começou a receber os rebocadores dizendo o que queriam, um monte de gente. E aí vai ter também uma plataforma que é um port chat. O que é isso? No caso aqui está aberto com uma dúvida. Então, se existe alguma dúvida entre agente, operador, autoridade portuária, rebocador, que seja, a gente conseguiria dirimir aqui. Até mesmo para falar, pô, a carga manifestada está diferente do que aconteceu. O que a gente tem de informação? A gente não gera a informação. É uma informação descentralizada. Então, os agentes geram informação que é passada pelo comandante do navio, os operadores geram informação do que foi movimentado e por aí vai. O que a gente está proporcionando? Uma ferramenta de consciência situacional. Então, a informação que nós dispomos, a gente exibe. Se existe algum equívoco, qual é a origem da informação? É o agente? É o operador? Vamos corrigir.
Então, todo mundo vai ter informação mais recente. Essa é a ideia por trás da ferramenta. Agora é questão da gente continuar evoluindo e, em breve, começar com os testes externos para a gente poder ver o que ajuda. O que ajuda? Isso é inovação. Ah, não me ajuda nada. Beleza, joia, não tem problema. Ah, me ajuda bastante. Pô, bacana, legal. Vamos melhorar? Essa é a inovação. É você fazer uma coisa que você acha que é necessária, que você acha, vislumbra potencial e colher feedback. E tentar fazer melhor. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Felipe Frey, gerente de controle de acessos logísticos da Autoridade Portuária de Santos. Mais uma vez, agradecendo a nossa audiência pela internet e você que nos acompanha presencialmente aqui em Santos.